Ei, você que abriu esse vídeo aqui agora, se eu lhe disser que cada um de nós temos a identidade de Cristo, será que a gente tem vivido essa identidade de Cristo em nosso dia a dia? Fica aqui que você vai aprender mais um pouco. Amém? Graças e paz, pessoal. Estamos começando mais um boletim aqui da fé. Antes da gente ministrar a palavra, eu quero que você curta, compartilhe essa mensagem, para as pessoas que precisam ouvir que nós temos a identidade de Cristo. Amém? Irmãos, a gente tem a identidade de Cristo e isso é um fato. Amém? Se eu perguntar para você, será que a doença ou morte faz parte do plano de Deus para as nossas vidas? Eu vou crer que cada um vai dizer que não, Mas Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas e isso não inclui desgraça em nossa vida. Amém? Conheça quem você é em Deus primeiro e você vai começar a andar como Deus quer que você ande. Sabe, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade em Cristo, sabe? E nessa identidade em Cristo não tem crise, não tem falta, não tem doença. Pelo contrário, tem paz, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E você vai conseguir fluir no plano que Deus tem sobre sua vida, a partir do momento que a gente reconhece que nós estamos em Cristo. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala o seguinte: vocês, no caso nós, somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nenhum povo, mas agora vocês são conhecidos como povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Ei, a gente não é um lixo não, gente. Nós somos filhos de Deus, nós temos a autoridade que Deus nos deu. Amém? Jesus não somente veio nos livrar da morte eterna, não. Ele veio nos salvar e além de nos salvar, veio dar autoridade, poder para andar sobre qualquer situação que aconteça aqui na terra. Amém? Ei, a gente precisa cada vez mais abrir a nossa mente. Por quê? Nós somos uma geração eleita. E nessa geração eleita a gente não pode andar cabisbaixo ou miserável em tudo que a gente fizer na nossa vida. Isso não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós somos uma nação santa. Ei, nós somos uma nação santa. Nada nesse mundo pode nos tocar, porque a nossa pátria, nossa identidade pertence ao reino dos céus. Amém? E somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Que o diabo não tem autoridade sobre sua vida. A partir do momento que nós somos exclusivos para Deus, o diabo perdeu a sua jogada. Não tem mais força, ele não tem mais poder e autoridade. Por quê? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é bem simples nessa questão sobre a identidade de Cristo. Amém? Em João capítulo 15, versículo 5, fala o seguinte: eu sou a videira. No caso, Jesus. Eu sou a videira, vocês, no caso, seus filhos, nós, no caso, somos ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos parar aqui um minuto. Se você estiver ligado em Cristo, se você estiver ligado na videira que é Cristo, e ele em você e você nele, tudo que você fizer vai prosperar. É certo. Por quê, Moisés? Porque a gente vai estar seguindo os princípios dele, os preceitos dele sobre nossas vidas. Amém? Isso é bem simples. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos não apanhados, lançados no fogo e são queimados. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Mas isso vai ser concedido, sabe por quê? Meu Pai ele vai ser glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Eu acho isso fantástico porque uma vez que a gente se identifica como filho de Deus, que nós temos essa identidade de Cristo, a gente vai dar fruto. Não importa o que você esteja fazendo, claro, para glorificar o reino de Deus, mas você vai dar fruto. Isso é um fato. Eu faço essa pergunta para vocês, falando o seguinte: o que vocês estão fazendo? Estão dando fruto? Me entendo que não é condenação, amém, irmãos? Mas
O que eu estou querendo dizer, se existe alguma área na nossa vida que ainda não está dando fruto, é porque Cristo ainda não está sendo esse centro da nossa vida. A gente precisa dar total liberdade a Ele, total identidade, em saber que em Cristo não existe doença, não existe miséria, não existe pobreza. Não, não, não. A nossa pátria é celestial, como eu tinha falado antes. Amém? Uma vez que estamos conectados na videira que é Jesus, vamos dar frutos em tudo que nós fizermos. Se você está honrando o seu departamento onde você está servindo, fazendo isso de todo o coração, sem homens para ver, Deus vai dar o fruto. O fruto vai ser manifestado através da sua vida. Por quê? Por causa do coração. Porque a gente sabe que se a gente é em Cristo, essas coisas pequenas que acontecem, a gente não vai ser abalado porque você está em Cristo. Sabe, a notícia está aí, né, gente, no mundo. Cada vez mais está dizendo crise, 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 crise. Ei, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Em Cristo não tem crise. Uma vez que em Cristo não tem crise, irmãos, a gente pode andar nessa certeza que Deus cuida da gente. De Deus estar cuidando de todo o nosso caminho, de todas as nossas decisões. Amém? Uma vez que estamos em Cristo, doença não chega perto da gente. É como se fosse uma barreira mesmo. Ei, você está em Cristo, você fica escondido da miséria, você fica escondido da pobreza, você fica escondido de não dar fruto. Não tem como isso acontecer. Amém? Uma vez que estamos em Cristo, a doença não chega perto da gente, miséria não chega, pois em Cristo não tem isso. Eu quero literalmente fazer vocês entender que em Cristo não existe doença, não existe miséria. Não. Nós somos os filhos de Deus. Nós estamos acima disso, nós estamos acima das adversidades. Por quê, Moisés? Porque a gente tem o Deus Todo-Poderoso dentro de nós, guiando e nos cuidando de cada decisão que a gente tem que fazer. Claro que precisamos ter uma intimidade com o reino de Deus, com o Espírito Santo, de saber o que a palavra diz, para a gente fazer segundo o que está escrito. Amém? Em Josué, capítulo 1, versículo 8, fala que a gente precisa meditar de dia e de noite, para que a gente sempre tenha cuidado em fazer tudo o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Amém? Orando, buscando a vida que existe na palavra, orando no Espírito, ficando ligado e conectado à presença de Deus. Amém? E isso tudo, uma vez que a gente está conectado à presença de Deus, a gente vai cada vez mais reconhecer essa identidade que nós temos em Cristo. Amém? E uma outra coisa também, o medo também não existe. Ei, se você está com medo, ei, calma. Uma vez que você está em Cristo, uma vez que você deixa se reconhecer como filho de Deus, como Cristo em você, o medo desaparece. Por quê, Moisés? Se Deus está no nosso futuro, a gente não precisa ter medo, basta a gente confiar. A gente só precisa confiar em Deus, que Ele vai fazer ao nosso favor. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E por quê? A gente está em Cristo. Amém? Estar em Cristo é viver a vida como Deus quer que você viva. Sabe, na Bíblia a gente identifica que Deus é um Pai amoroso. Na Bíblia diz que Deus quer que a gente tenha frutos, como eu disse agora aqui em João, né? Então, Deus, Ele é bom. Ele quer que os seus filhos sejam prósperos em tudo que eles fizerem. E prosperidade não é uma questão do dinheiro, não. Você, uma vez que você entende que você é próspero, a consequência de você entender isso é o dinheiro ser manifesto na sua vida. Amém? Repita, estar em Cristo é viver uma vida como Deus quer que você viva. Se você está andando cabisbaixo, se você está andando triste, ei, meu irmão e minha irmã, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Sabe, Ele cuida, Ele zela pela palavra de Deus, pela palavra a qual Ele disse ao seu respeito. Se Deus disse, vai acontecer isso, ei, fica firme, por mais que demore, vai acontecer. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Uma vez que estamos em Cristo, a nossa realidade passa a ser a mesma realidade de Deus sobre as nossas vidas. Por quê, Moisés? Encontra-se uma identificação do que Deus tem para as nossas vidas, do que para a gente tem aqui também. Uma vez que você identifica, uma vez que você fica alinhado a esse plano que Deus tem sobre a sua vida, você cada vez seguindo esse curso, as coisas vão começar a acontecer. Ei, é simples. Se vocês são ramos, somos os ramos, claro, e estamos ligados na videira, que é Cristo, a consequência disso é dar frutos. Amém?
Viver a vida de Cristo é estar por cima das adversidades, pois nossa confiança está em Deus. Sabe, meus irmãos e meus amigos, uma vez que a gente se posiciona no que Deus tem sobre as nossas vidas, o diabo não vai ficar parado, não. Ele vai levantar adversidades para contra-atacar o que Deus disse ao seu respeito. Se a gente está entendendo, se a gente está estudando que nós somos em Cristo, que nós temos saúde, prosperidade e cremos nisso, o diabo ele não vai ficar falando ou fazendo alguma coisa que vai impedir. Não, ele vai fazer sim. E o que a gente tem que fazer, Moisés? Ficar firme. Uma vez que a gente fica firme no que Deus diz, não tem diabo, não tem inferno, não tem nada que possa nos parar. Por quê? Porque Deus disse. E é nessa confiança que Deus disse pra gente que a gente precisa acreditar cada vez mais. Ei, Deus tem algo melhor sobre sua vida. Deus tem algo, Deus tem um plano maravilhoso. Mas, Moisés, ainda não está acontecendo. Filhão ou filhona, busque o que Deus tem sobre o seu respeito, se conecte ao que a Bíblia diz, busque a Deus, tenha um tempo de oração, busque a Ele, que cada vez mais isso vai ficar claro sobre a vida de vocês. E por consequência vai começar a acontecer. Mas lembre que isso é para dar frutos e glória a Deus, não a gente. Amém? É nessa questão, irmãos, que eu quero transmitir para vocês que essa vida em Cristo é você estar acima de tudo de ruim que acontece. É você estar vendo a situação lá, claro, nos olhos naturais e você não se abalar com isso. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Porque Deus cuida de cada palavra que tem sobre nossas vidas. Amém? Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desesperado, ei, você que está assistindo esse vídeo, vai cair um bálsamo do Espírito sobre a sua vida, onde vai acalmar, onde vai dar mais clareza. Vai ter pessoas que vai estar recalculando, literalmente, recalculando a rota para algumas coisas que Deus tem sobre sua vida. Amém? Ei, o diabo não tem autoridade, não. A autoridade que era dele agora nos pertence. Somos filhos de Deus. E a autoridade está com a gente, não está com ele. Morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza como do seu fruto. O que é que você está dizendo? O que é que você está falando? Qual é a realidade que você está criando dentro de você? Por uma consequência dessa realidade criada dentro de você, a consequência é o exterior se manifestar, porque já é uma verdade em você. Amém? Então, uma vez que você se baseia no que Cristo tem sobre seu respeito, uma vez que você entende quem é Cristo através de você, meu amigo, meu irmão, as coisas vão melhorar, viu? Amém? Querido Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Pai, porque nós somos os teus filhos, Pai. Muitíssimo obrigado por essa identidade, Pai, a qual nós temos, Pai. Muito obrigado porque nessa identidade a gente pode estar andando por cima das adversidades, Pai. Muito obrigado porque nessa identidade que o Senhor nos tem, Pai, que a gente tem com o Senhor, doença não nos alcança, doença, miséria não nos alcança, não. Muito obrigado, Pai, por essa identidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz.